Es el Evangelio del Reino. Hoy en el capítulo 2 del livro de Hechos. A continuação, por orientação de Pedro, echaram suertes. Ele tocou a Matías, quem foi agregado ao grupo de los outros 11 apóstolos. Al llegar el día de Pentecostés, continuavam todos reunidos en el mesmo sítio. De pronto, um estruendo, sem que nadie esperara, sem hora marcada, sem antecipação de evento, um estruendo que procedia del cielo e avançava como um huracão. Invadiu a casa em que estavam congregados. Vieram luego, uma espécie de línguas de fogo, não línguas, como línguas de fogo. E se repartiu e pousou sobre cada um de ellos. O Espírito Santo, descreve Lucas, los llenou a todos. E em seguida, de que estavam já llenos do Espírito, se puseram a falar em distintos idiomas. Amigos, ponga atenção. Eles começaram a falar em distintos idiomas. Aí está o milagro de la acción del Espírito Santo que vuelve possível todas as coisas para que o Evangelho se anuncie. Eles hablavam em distintos idiomas. Segundo o Espírito Santo, lhes concedia expressar-se. Muitos de eles sequer sabiam o que hablavam, porque estavam falando idiomas que eles não conheciam. Eram homens galileus, não homens instruídos. Eram homens modestos, homens que não aprenderam a ler ou a escrever em sua maioria, não? E eles começaram a falar em idiomas, por exemplo, se fueran os dias de hoje, hablaria espanhol, inglês, chino, árabe. E o Espírito lhes concedia expressar-se em esses idiomas, que muitos não entendiam, muitos de los que hablavam, melhor dito, não compreendiam o que hablavam, mas outros que hablavam esse idioma entendiam o que eles hablavam. É importante entender isso. Aí disse Lucas o seguinte: se hallavam entonces hospedados em Jerusalém judíos devotos chegados de todas as regiões de la tierra, de distintos pueblos, por consequência, distintos idiomas, los quales al oír el estruendo, todos escutaram el estruendo, acudiram em massa como qualquer curioso, verdade? De repente, em la calle, uma explosão e todos saem, se assomam para ver de que se trata, que passou. E acudiram em massa e quedaram perplejos. Qual era a perplexidade de eles? Pois eles, cada um ia hablar a los apóstolos em seu idioma nativo. Então, Jerusalém estava tomada. Eram as fiestas, uma fiesta judia, uma fiesta em Jerusalém, e venia gente de todas as nações, gente judia, mas que se criara em outros países. Mas eles veniam nesse tempo, e nessa época del año, que era a fiesta, eles acudiam a Jerusalém.
Então havia aí quem falava libanês, havia aí quem falava o idioma de África. Cada quem falava seu idioma nativo. E quando eles escutaram ele estruendo, saíram e viram os apóstolos, homens galileus, homens poucos instruídos, homens que falavam o idioma nativo de aquelas pessoas, de uma perfeição extraordinária. Eles mesmos, os apóstolos que falavam, não entendiam, mas aqueles que escutavam podiam entender porque era o idioma. Então havia uns falando libanês, e ele que vivia em Líbano entendia o que eles falavam. Havia outros falando um idioma africano e eles compreendiam. Me explico? Esse foi o milagre do Espírito Santo. Mas o pentecostalismo disse outra coisa, verdade? Tão estupefactos estavam os que escutavam aqueles galileus falarem seus idiomas a la perfeição, não? Quedaram tão estupefactos e maravilhados que diziam: não são galileus todos os que estão falando? Se veem que são galileus como se vistem, a aparência de eles são galileus. Como é que cada um de nós outros los oímos expressar-se em nosso próprio idioma nativo? Como é que esses homens aprenderam a falar tão fluido o idioma nativo nosso, que a nós outros nos cuesta aprender, ou que a estrangeiros que vivem allá les cuesta aprender, e esses galileus, porque os galileus eram pescadores e não eram instruídos em nada, em leitura, em escrita, muito menos em falar outros idiomas. Estavam estupefactos, e entre nós outros diziam: há partos, medos, elamitas, los hay que residem em Mesopotâmia, em Judéia, em Capadócia, em el Ponto, em la província de Ásia, em Frígia, em Panfilha, em Egipto, e em região de Líbia, que limita com Cirene. Há visitantes romanos, há judeus e prosélitos. Prosélitos é aqueles que se converteram ao judaísmo de países lejanos, né? Judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Pois bem, todos e cada um nos oímos referir em nosso próprio idioma as coisas portentosas de Deus. Está vendo, amigos, que coisa extraordinária? Talvez os discípulos oravam e adoravam e estavam falando como eu les hablo a ustedes. Pero el gran milagro, talvez, é que o Espírito hacía ellos, los de Líbano, Egipto, Frígia, Panfilha, entender. Talvez não era eles que estavam falando o idioma. Talvez o Espírito lhes abriu o entendimento para que entendera o que os discípulos falavam. Ou talvez os discípulos falavam e começaram a falar as línguas, não? Que a religião disse que são línguas de ángeles, pero aqui vemos que não. Aqui vemos que não. Aqui vemos que eles estavam falando idiomas, línguas de países lejanos, de gente prosélita que havia chegado aí e só ele falava o idioma dele. Mas os discípulos estavam adorando, alabando, e quem nos escutava, não importara do lugar que viniera, entendia em seu próprio idioma nativo, local, já do país de eles, o que os discípulos predicavam. É algo impossível para os homens, pero possível para Deus. Assim que llenos, decía Lucas, assim que llenos de estupefacción, se desciam uns a outros com assombro. Que significa isso? Outros, em câmbio, se burlavam e diziam que estavam borrachos. Sempre há os incrédulos, verdade?
Ora, amigos, não pode uma pessoa falar o idioma fluido e lo hacer porque está borracho, né? Você vê que sempre há aquele que é envidioso, malo, aquele que não quer aceitar nem no que os olhos de ele vê, como poderá crer no que não se pode ver. Pedro, então, tomou a palavra. Pedro, um homem galileu, um homem com acento galileu, por lo tanto todos sabiam que era galileu e não era um homem estudioso. Tomou a palavra e, em nome próprio e de seus 11 companheiros, les hablou dessa maneira: Judeus e todos os que residis em Jerusalém, prestad atenção a minhas palavras, a ver se os queda claro o seguinte. Mira, Pedro seguiu: esses não estão borrachos, como vosotros suponeis, pois solo são as 9 da manhã. Lo que sucede é que se está cumprindo lo anunciado por el profeta Joel. Em los últimos dias, disse Deus, essa profecia de Joel, concederei meu espírito a todo mortal. Vuestros hijos e vuestras hijas hablarão inspirados por mim. Hablarão, sim, inspirados por mim. Vuestros jóvenes tendrão revelações e vuestros ancianos sonharão coisas extraordinárias. A los que me sirvem, tanto homens como mulheres, otorgarei naqueles dias meu espírito e hablarão inspirados por mim. Harei prodígios en el cielo e milagros en la terra, sangue, fuego e vapor humeante. Antes que llegue el dia del Senhor grande e glorioso, el sol se convertirá em tinieblas e la luna em sangue. Todo el que invoque al Senhor obtendrá la salvação. Escuchad isso, ó israelitas, seguiu Pedro. Jesús de Nazaret foi o homem a quem Deus avalou ante vosotros com os milagros, prodígios e sinais, como bem sabeis. Deus realizou entre vosotros através de Jesus milagros extraordinários. Deus lo entregou conforme a um plano projetado e conhecido de antemano. Conhecido, amigos, porque desde Moisés se anunciou a chegada do Messias. Desde Moisés se anunciou que o Messias chegaria e como chegaria e que realizaria. Por isso Pedro disse: Deus o entregou conforme um plano projetado e conhecido de antemano, ou seja, todos já lo sabem. Como actuaria o Messias? Quem seria o Messias por meio das obras? E vosotros, valendo-se de não creyentes, lo clavastem na cruz e lo matastes. Que ousadia, verdade? O Espírito Santo nos dá ousadia. Mas a ousadia que o Espírito Santo nos dá é para anunciar o Evangelho. Não é o tipo de ousadia que muitos dizem aí afuera. Não é o tipo de ousadia que mais parece coragem, não. É ousadia de não temer hablar, ensinar o Evangelho. Pero Deus, sigue Pedro, lo ha ressuscitado, librando-lo de las garras de la muerte. E é que não era possível que a muerte dominasse aquele a quem se refere Davi, como disse: sentia constantemente ao Senhor junto a mim, já que está a meu lado para impedir que caiga. Por isso se alegra meu coração, canta gozoso mi lengua, e hasta mi cuerpo rebosa de esperança, porque me abandonarás al poder del abismo.
nem permitirás que tu elegido se corrompa. Me has ensinado o caminho que conduz à vida, e tu presença me llenará de alegria. Hermanos, sigue Pedro, vou a hablar-os com franqueza. A nadie se lhe oculta que nuestro antepassado Davi murió e foi enterrado. Es más, su tumba se conserva todavía entre nosotros. Pero, como era profeta, e sabia que Deus lhe havia prometido solenemente que um descendente de sua mesma sangre havia de suceder-lhe en el trono, previu a ressurreição do Messias, quando anunciou que nem lo abandonaria ao poder do abismo, nem seu corpo se corromperia. Pois bem, a este Jesus, agora começa Pedro a anunciar Jesus como Messias. Ele disse: a esse Jesus, Deus lo ha ressuscitado. E todos nós outros aqui, a quem ustedes veem, somos testigos de ello. O poder de Deus lo ha exaltado e ele, havendo recebido del Padre o Espírito Santo prometido, lo ha repartido em abundância, como estáis vendo e oyendo. Davi não ascendeu ao céu. Sin embargo, dijo el Senhor a mi Senhor, siéntate a mi derecha. ¿Se acuerda que Jesús habló eso, verdad? Hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por consiguiente, sepa com seguridade todo Israel, disse Pedro, que Deus ha constituído Senhor e Messias a este mesmo Jesus, a quem vosotros habéis crucificado. Essas palavras, disse Lucas, lhes chegou a todos os que estavam escutando, que chegaram estupefatos por tal milagro que se realizava aí, milagro de que homens hablavam fluidos de la nada el idioma de ellos. Essas palavras lhe chegaram hasta el fundo del coração. Assim que dijeron a Pedro e a los demás apóstoles: ¿qué devemos hacer, hermanos? Pedro les contestou: convertidos. Convertidos a quê? Convertidos a quê? Convertidos ao Evangelho do Senhor Jesus, a lo que ele hablou e ensinou. E cada um de vosotros, añade Pedro, se bautice no nome de Jesucristo. É importante uma pausa, amigos, para que eu explique algo rápido sobre o bautismo. O bautismo não é como se anuncia aí afuera. O bautismo se trata de um cambio, uma metanoia, uma conscientização. Então, por exemplo, aqueles que escutavam Pedro falar eram homens religiosos que vieram para cumprir obrigações religiosas, convertidos a isso, convertidos às práticas judaicas religiosas. Quando uma pessoa ela encontra, seja Jesus, Buda, seja o diabo, enfim, lo que seja, e ela se identifica com a enseñança desse personagem, seja Jesus ou quem seja, de la religião que seja, essa pessoa, al identificar-se com aquela prática, ela se converte, passando a praticar, porque se identificou com aquele objeto, com aquela religião, com aquele Deus ou com o que seja. Temos aí muitos exemplos, não? De pessoas que se identificam com determinados tipos de religião e passam então
a practicar lo que aquella religión determina, convirtiéndose a ella. Entonces, ¿qué es el bautismo en las aguas? El bautismo no es una invención de Jesús. El bautismo siempre existió en el judaísmo y en cualquier otra religión. La persona que se convertía a la doctrina enseñada por determinada persona y determinada religión, la persona que se convertía y se entregaba de cuerpo, alma y espíritu, era bautizada en las aguas. Y lo que significa es eso: yo asumo que a partir de hoy viviré por essa consciência. Todo lo que fui, hice, eu olvido para seguir essa consciência que he recebido. Por isso, Pedro e Jesus bautizavam, por isso Juan bautizava. Toda persona que se identificava com o evangelho do Senhor Jesus se bautizava, assumindo a conversão àquele evangelho, olvidando assim, entonces, as práticas religiosas passadas, porque uma vez que a pessoa se bautiza, é como se ela morrera e nascera de novo. Ou seja, todo é olvidado, ela abandona tudo e assume, entonces, essa consciência de fé, a la conversão de aquele determinado segmento que ela tomará. Então, Pedro disse: converti-os. Converti-os a quê? Al Evangelho do Senhor Jesus. E cada um de vosotros se bautice no nome de Jesucristo, ou seja, em la consciência que o Senhor Jesus nos deu. Bautice-se, abandonando assim toda a religião, toda a prática judaica, e passe a viver solo por las enseñanças de Jesus. Esse é o bautismo. Toda pessoa que se bautiza está assumindo assim aquela consciência e por ella viverá. Não se mesclará com nada mais. É tão importante o que encontrou ella que ella olvida todo lo demás de toda uma vida para viver solo isso. Caso você tenha alguma dúvida e não lhe haja quedado muito claro, estamos à disposição para responder suas perguntas, está bem? Pedro disse, relatado aqui por Lucas, o seguinte: converti-os e cada um de vosotros se bautice no nome de Jesucristo, a fim de obter o perdão de vossos pecados, o verdadeiro perdão, porque esses rituais que vocês vão realizar não significa mais nada. Entonces, uma vez que vocês se conviertam a Jesus, seja bautizados em essa consciência para viver solo por ella. Uma vez que isso passe, serão todos os pecados perdonados, sem nada de lo que a religião ensina, porque vocês vão olvidar isso. Entonces, solo aí, recebereis como dom de Deus o Espírito Santo. Entonces, amigos, quem se convierte ao Evangelho do Senhor Jesus, se bautiza, ou seja, vive essa consciência, não é uma entrega, só se bautizava quem estava disposto mesmo a seguir solo isso, que já se havia identificado, estava seguro, por isso moria para o passado e passaria a viver solo aquela consciência. Todo aquele que se entrega a viver o Evangelho do Senhor Jesus, já recebe como dom de Deus, dádiva de Deus, regalo de Deus, o Espírito Santo, que é essa consciência, porque a promessa, disse Pedro, os corresponde a vosotros e a vuestros hijos, e la llama del Senhor, e la llamada del Senhor, nuestro Deus. Está bem? Então, aí vá, porque a promessa os corresponde a vosotros e a vuestros hijos, incluso a todos os estrangeiros que recibam a chamada del Senhor Jesus, nosso Deus. Com estas e outras muitas razões, los instava e animava, dizendo: ponei-os a salvo desse mundo corrupto. E corrupto por la religião.
Los que aceptaram com agrado, los que aceptaram, todos escutaram e estavam estupefatos. Pero los que aceptaram com agrado la invitación, los que aceptaram essa consciência e a Jesus e viver como Jesus ensina o Evangelho, se bautizaram a essa consciência. E aquele dia se uniram a los apóstolos alrededor de 3.000 pessoas. Todos se manteniam constantes a la hora de escuchar las enseñanzas de los apóstolos. Todos se manteniam constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstolos. Todos aqueles que aceptaram ao Senhor Jesus constantemente iban a escuchar las enseñanzas de los apóstolos para poder aprender o Evangelho do Senhor Jesus. Me explico? Los apóstolos, eles ensinavam o que Jesus ensinou, já que eles haviam aceptado ao Senhor Jesus, a essa consciência se haviam bautizado. Então, agora necessitavam aprender o que Jesus ensinou. E não havia um livro, não havia como hoje um escrito, não havia nenhum escrito. Só os apóstolos, só aqueles que haviam andado com Jesus, podia dizer tudo o que ele falou e tudo o que ele ensinou. Hoje, graças a esses evangelistas que ensinaram ano tras ano, eles decidiram deixar escrito tudo o que Jesus falou e ensinou. Por isso, amigos, há 5 livros nessa junção de livros chamado Bíblia Sagrada, que a Bíblia Sagrada é uma junção, não? Estudiosos la colocaram em ordem cronológica e las uniram, sendo assim a Bíblia. Mas a Bíblia eram pergaminos, não? Hoje nos facilita muito ter a Bíblia porque temos todos, ou a maioria de los livros a nosso alcance para aprender. Pero de toda a Bíblia, de todos esses pergaminos reunidos na Bíblia, há 5 escritos, a quais aqueles que querem seguir Jesus, querem viver essa consciência, querem ser bautizados a essa consciência para viver solo por ella, que é o Evangelho, não? Necessita ler constantemente e aprender. Mateus, Marcos, Lucas, Juan, que vai contar a história, que era o que eles falavam a las pessoas. Era isso o que eles ensinavam. Não ensinavam doutrinas, ensinavam o que Jesus falou, isso, e disse que deveríamos fazer. São esses 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e Juan. São os 4 evangelistas que deixou escrito o que eles ensinavam, que nada mais é a repetição de lo que Jesus ensinou. E o 5º livro, Apocalipse. Por que Apocalipse, Pastor Fábio? Porque é o único livro que Jesus escreveu. Sim, Juan foi o escriba. Ele foi quem puso em papel. Pero Jesus foi quem falou. Jesus foi quem falou diretamente a Juan para que ele escrevera. E não se pode añadir nem quitar, porque são as palavras de Jesus e assim deve de ser, sem añadir, sem quitar. Então, amigos, todos eles, aí se reuniam para escutar as enseñanças, como agora estamos reunidos. E eles escutavam as enseñanças constantemente de los apóstolos, de compartilhar o que tinham. Ou seja, quando eles aprendiam o Evangelho, o primeiro que começava a ser era compartilhar o que tinham, porque de isso se trata o Evangelho, pensar no próximo. Também de partir o pão e de participar nas orações. Já vê? Por isso a comunidade. A comunidade é em donde nos reunimos para aprender as enseñanças de Jesus juntos e orar e partir o pão e compartilhar o que temos. Já tenho o suficiente,
então vou compartilhar para que outro receba. É assim, orar e participar da cena. Todo o mundo estava impressionado. Todo o mundo, todos os que estavam aí, estavam impressionados à vista de los numerosos prodígios e las señales realizadas por los apóstolos. Quando as pessoas chegavam e começavam a aprender aí o evangelho do Senhor Jesus através dos apóstolos, muitos já eram curados, muitos já eram sanados, muitos se recuperavam desses traumas e a gente quedava impressionada com tudo isso. Enquanto a los creyentes, viviam todos de mútuo acordo e todo lo compartilham. Isso é evangelho. Todo lo compartilham. Hasta vendiam as propriedades e bens e repartiam o dinheiro entre todos, segundo a necessidade de cada qual. Isso era uma prática, do Senhor Jesus. Jesus compartilha tudo. Todo Jesus compartilha. Lo que era passado de lo necessário, compartilha. E as pessoas que iam aprendendo o evangelho começaram a ser o mesmo. Elas começaram a agarrar o que excedia as necessidades e muitos tinham muitas propriedades mesmo, 3, 4, 5 propriedades, e ao aprender o evangelho, veia que era desnecessário para ela. Ela entendia. Não era que os apóstolos pediam. Eles não faziam propósitos e votos, não. Eles não mandavam a gente a ser isso a câmbio de bendição, nada de isso. À medida que as pessoas iam aprendendo do evangelho, muitas dessas pessoas veiam, elas entendiam, elas mesmas compreendiam que havia muitas coisas que excediam suas próprias necessidades. Então, elas vendiam, agarravam na importância de lo que haviam vendido e repartiam entre os que necessitavam. Isso é só o evangelho, pois Jesus fazia isso. A gente ajudava com as ofrendas e essas ofrendas, Judas era o tesoureiro, ele que cuidava, por isso roubava, porque ele era responsável. Jesus agarrava isso e era uma costume comprar pão, comprar vestimentas e dar às pessoas. Por isso, naquele assunto de lo qual já hablamos, não volveremos a tratar isso agora, mas só para um rápido recordar, eles disseram, não, naquele evento de la senhora que derramou o perfume na cabeça de Jesus, se podia vender e dar aos pobres esse dinheiro. Via que isso era uma prática do Senhor Jesus. Jesus, ele não se enriquecia de las ofrendas. Las ofrendas, las donações que se hacía, era só lo necessário. Compravam pão, comida, hospedaje, uma travessia de barco, lo necessário. E sobrava muito, porque sobra, amigos. Essa é a verdade. Imagine-se todos nós outros vivimos com essa consciência de agarrar o que é necessário e aportar o que está excedendo, não? Lo que quero aportar, mira, eu vou correr isso, já tenho o necessário, já é suficiente para mim. E isso quero apoiar o evangelho. Então, imagine-se todos lo hacen. Se 10, 15, 20, 100 pessoas lo hacen. Óbvio que as necessidades serão supridas do evangelho. Porque com muito pouco se pode suprir. E lo excedente é como les digo a ustedes. Se compra alimento, medicina, roupa e dá aos pobres. A los que necessitam, se reparte de acordo a cada necessidade. E necessidade, amigos, gente que necessita, há muitos. Há ninhos necessitando medicina, alimento.
E de onde deve de salir isso, senão de aquello que nós outros ofrendamos? Se todos tiverem essa consciência do Evangelho, e não hiciera como hacen muitos, que la ofrenda, el dízimo, lo que hacen, votos e tudo, não é para a finalidade de ajudar o necessitado, sino que para ajudar-se a si mesmo, porque ele está haciendo isso para receber mais. Eu creio que você consiga compreender. Então, essas pessoas vendiam suas propriedades e bens não para ser votos, não para colocar no altar e assim você será mais rico, empresário de êxito e curas milagrosas. Nada disso, isso é uma infâmia. Não, os que vendiam propriedades e bens eram pessoas que, ao aprender o Evangelho do Senhor Jesus, se dava conta de tão equivocado, lleno de avaricia, de codícia que estavam, e ao receber o Evangelho, tudo se volvia diferente, como se vuelve tudo diferente. E eles decidiam correr o que já não era necessário. E creia-me, há gente hoje que tem tantos bens, mas tantos, que tudo na vida não é suficiente para usufruir. Desnecessário, verdade? Então, essa gente corria. Tinha 2, corria 1, vendia e compartia com quem necessitava. Pensava no próximo, eles é o Evangelho. Se todos hiciéramos isso, lograríamos ter um lugarcito para nos reunir, para orar e para aprender o Evangelho de Jesus. Só isso. Sem essas tonterias que há em las religiões. Em Espanha, em Canadá, em Estados Unidos, em República Dominicana, em Brasil, Argentina, África, em toda a Europa, se lograria um lugar para que constantemente a comunidade do Senhor Jesus se reuniera aí, para cenarem juntos, para orarem juntos e para aprender as ensinanças do Senhor Jesus. Ojalá esse dia chegue muito pronto em seu coração, amigos. Então, a diário, acudiam ao templo com constância e íntima harmonia, em família. Partia o pão al diário, vamos de novo. A diário, acudiam ao templo com constância e em íntima harmonia, em família, partiam o pão e compartiam juntos o alimento com sencillez e alegria sinceras. Está vendo? Partiam o pão com sencillez, juntos, com sencillez, o alimento com sencillez e alegria sinceras. Não havia o que vemos na religião. E eles subiam ao templo com constância porque todavia, vamos ver isso, todavia não haviam entendido al 100% o Evangelho. Todavia a religião hablava muito forte no coração de eles. Mas lo hacían ellos na ignorância, porque o Evangelho havia chegado a eles, pero todavia iria madurar com o passo do tempo. Mas lo mais importante é que o Evangelho trajo uma íntima harmonia, transformou todos em família. Então, um se preocupava com o outro, isso é família. Isso é Evangelho. E partiam o pão e compartiam juntos o alimento com sencillez e alegria sinceras. Então, quando há essa consciência de Evangelho, há pão para todos. Há um que sencillo. Porque ao compartilhar com todos, né? Quando você guarda só para você, quando você pensa só em você, quando sua família é só você, seu filho e sua esposa, então não é sencillo, não há muito e há abundância.
Mas quando sua família é todo aquele que necessita, então, al partir com tanta gente, a coisa se vuelve mais sencilla, ¿verdad? Mas a alegria é sincera. Então, alabavam a Deus e toda a gente los mirava com simpatia. Por sua parte, o Senhor aumentava cada dia o grupo de los que estavam em caminho de salvação. O caminho de la salvação é o Evangelho del Senhor Jesus. E esse grupo, amigos, sigue aumentando. Cada dia há festa no céu quando uno se convierte de sua ignorância religiosa e passa a viver as enseñanças de Jesus. Esse é o capítulo 2 de Hechos para você e para mim en el dia de hoje.